Será que dá para conciliar família, igreja e trabalho, principalmente nos dias de hoje? Para entendermos isso, para chegarmos a uma resposta, nós precisamos entender, meus irmãos, que família é amor. Quando queremos ter uma família, e aqui eu estou dizendo no sentido cristão da palavra, devemos entender que estamos buscando cumprir uma missão que consiste em dar a vida, em servir o outro. Família também é serviço. Deve ser o norte de nossa vida ter essa consciência, e olha que eu vou usar essa palavra aqui muitas vezes, consciência, de que família é um serviço. Quando eu me caso, eu não me caso simplesmente para me satisfazer sexualmente com a minha esposa. Eu me caso sabendo que existe uma terceira pessoa nesta relação, que é o próprio Senhor Jesus. Quando eu me caso, eu tenho que ter o pleno entendimento de que eu devo servir a minha esposa para ajudá-la a encontrar Jesus em sua vida e alcançar, obviamente, a sua redenção, a salvação. Da mesma forma, a esposa deve servir o seu esposo para ajudá-lo a alcançar a salvação em Jesus Cristo. Família também é cruz. E aqui, meus irmãos, não é no sentido negativo. É dentro da dinâmica da teologia da cruz. Já está lá em 1 Coríntios 1, do 17 ao 23, que a linguagem do cristão é a linguagem da cruz. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Os judeus esperavam um Messias político, um líder militar, quando, na verdade, o Messias era aquele que promoveria a lei do amor, de dar a vida pelo irmão, de orar e amar os inimigos, de orar pelos inimigos e amar os inimigos. E também, como já acabei de mencionar, loucura para os pagãos, que tinham deuses de metal, deuses pagãos, muitos deuses, que exigiam deles sacrifícios e regras das mais diversas naturezas. Loucura para os pagãos, porque viam no Deus cristão um Deus que se faz homem, que serve o ser humano, que dá vida pelo ser humano e que nos ensina que a humildade é a virtude mais elevada. Jesus Cristo sacudiu os velhos paradigmas das divindades e demonstrou a verdadeira face do único Deus que existe. E é exatamente com esta verdadeira face que, quando a contemplamos, absorvemos a essência de família, a essência que nos mostra que amor é família, serviço e cruz. Em cada decisão que tivermos que fazer sobre o nosso papel na família cristã, nós teremos sempre um conflito entre o homem espiritual e o homem material. Podemos perceber que quando temos os nossos filhos, nós já não somos de nós mesmos. Quando amamos a nossa esposa ou quando a mulher ama o seu esposo, verificamos que este amor só será legítimo se for o amor que é serviço, o amor que dá vida pelo outro. E desta mesma forma, este mesmo amor deve ser praticado para com os filhos. Quando os casais não conseguem ter filhos biológicos, que sejam filhos adotivos. Quando isso também não for possível, que este casal sirva na igreja, ajudando outras famílias, porque existem muitas famílias despedaçadas,
desestruturadas e que precisam sim da ajuda de outras famílias, porque estas podem ser exemplos, testemunhos concretos que podem ajudar estas famílias a se colocarem nos eixos com a ajuda do próximo e com um exemplo, um norte a ser seguido. Os pais são responsáveis pelos seus filhos, são responsáveis pela geração de outros cristos, pela próxima geração de cristãos, e devem ser exemplos, testemunhos para seus filhos. O egoísmo dentro de uma família não tem lugar, porque o pai e a mãe, como acabei de mencionar, já não são deles mesmos. Eles fazem tudo, devem fazer tudo, objetivando a vida de seus filhos, o crescimento espiritual de seus filhos, o crescimento profissional de seus filhos, a própria existência material deles, através do trabalho, por exemplo. É um absurdo quando vemos famílias que se formam já pensando na separação. Casais que se juntam dizendo: não tem problema se por acaso acontecer alguma coisa, a gente se separa. É um absurdo quando vemos pessoas saudáveis, férteis, deixando de ter filhos para, por exemplo, ter um cachorro. E eu não tenho nada contra cachorros. Eu tenho cachorro em casa. Mas para se livrar desta responsabilidade nobre e, logicamente, cristã, de terem filhos, de se preocuparem com esses filhos, de darem as suas vidas, de renunciarem às suas vidas para cuidarem desses filhos, é bizarro quando tais pessoas abdicam deste caminho tão maravilhoso, que é o caminho de ser pai, para cuidarem, por exemplo, de um animal doméstico e esquecerem o objetivo principal de uma família cristã, que é de gerar filhos e de gerar cristãos para Deus. Mais uma face do egoísmo humano quando uma mãe diz que não quer ter filhos porque vai deformar o seu próprio corpo. Temos aí um exemplo claro de egoísmo de uma pessoa que não quer dar a vida pelo outro. Portanto, meus irmãos, a família cristã significa servir o próximo, significa renunciar à sua própria vida em prol de outras pessoas, que no caso são seus próprios filhos, e ajudá-los a crescerem como cristãos, a crescerem em todos os sentidos. E também neste aspecto o trabalho deve estar inserido. Em nenhum momento o trabalho deve ser algoz da família, deve dividir a família, deve afastar a família da igreja, por exemplo. A família deve orar junto, a família deve interceder junto. Se existem problemas com horários, parem, raciocinem, procurem as melhores soluções. Você não é obrigado a ficar 24 horas na igreja, mas também você não pode só se dedicar ao trabalho e esquecer os teus filhos, a tua esposa. Devemos organizar o tempo. Se nós temos 3 horas para o lazer, vamos tirar 1 hora para ir numa pastoral social, por exemplo, com a família inteira, para irmos na pastoral da família, para irmos todos juntos a um círculo bíblico. Se precisamos, naquele dia de 8 horas de trabalho, de 10 horas de trabalho, será que não podemos tirar meia hora para falarmos de Jesus, para orientarmos nossos filhos nas situações concretas da vida, para podermos transmitir para eles o que o cristão deve ser na idade deles, na idade de jovens, na idade de adultos, como o cristão deve ser
nas situações concretas da vida. Quando Jesus diz que devemos dar a vida pelo próximo, também está dizendo que devemos dar o tempo para o próximo. E quando temos esta consciência, nós nos cobramos. E desta forma, com um pouquinho de boa vontade, nós conseguimos sim organizar o nosso tempo e conciliar de maneira satisfatória o nosso tempo para a família, o nosso tempo para a igreja e o nosso tempo para o trabalho. Até porque podemos levar e devemos levar a nossa família para a igreja. E aí nós já temos um passo muito importante, porque sem família não temos igreja. E sem igreja, com certeza, novas famílias, projetadas e queridas por Deus, não serão criadas, não acontecerão simplesmente. Em um mundo onde a TV está em todo lugar, onde a TV está agora no celular, precisamos ser sinceros, precisamos conversar com os nossos filhos, precisamos debater assuntos importantes, como essa veiculação excessiva que tenta mostrar que a ideologia de gênero é algo que deve ser levado em conta como algo objetivo. Em um mundo que tenta mostrar que o homossexualismo é normal e que deve substituir a heteronormatividade familiar, precisamos sim estar ao redor de uma mesa e conversarmos com nossos filhos sobre esses assuntos. Um exemplo dessas conversas que incluem a igreja dentro da família, as conversas sinceras, é quando mostramos para os nossos filhos. Inclusive, podemos fazer uso da internet, que eles tanto gostam, é mostrar a nossos filhos os pontos negativos das drogas, das festas regadas a bebidas, da promiscuidade, da coisificação do ser humano, de ser tratado como um mero objeto sexual. Devemos ser sinceros com os nossos filhos, obviamente respeitando a idade de cada um, procurarmos orientar os nossos filhos dentro do cristianismo. Deve-se ter consciência de que a família está no mundo, mas não é do mundo. O próprio Senhor Jesus falou em João 16:33 que teríamos aflições e que, assim como ele, nós venceríamos este mundo. Se não tivermos aflições, meus irmãos, não seremos cristãos. Sem luta, sem desafios, sem dificuldades, não estamos trilhando o verdadeiro caminho de cristãos. Sem esta entrega, que deve ser de corpo e alma, que significa dar a vida pela sua família e pelo próximo, sem esta convicção, viveremos toda a nossa vida mortal, toda a nossa vida na terra, em um verdadeiro vazio existencial. O maior é aquele que serve, e isso está estampado em várias passagens bíblicas. E eu apenas citarei Eclesiástico 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e ele te salvará.
Orienta bem o teu caminho, espera nele, conserva o temor dele até na velhice. Concluindo, novamente usando a palavra consciência. Sem esta consciência de que desafios, dificuldades, cruzes acontecerão no caminho para sermos verdadeiramente pessoas imbuídas de ajudarmos no crescimento de nossas famílias, não haverá busca pela santidade. Sem esta entrega que mostramos aqui, sem este comprometimento de conciliarmos as horas, os momentos, para sermos verdadeiramente igreja, para cultivarmos realmente o cristianismo dentro de nossas famílias, não haverá redenção, não haverá céu e com certeza não haverá a verdadeira humanidade. Nós correremos o risco de passarmos toda a nossa vida mortal, toda a nossa peregrinação terrestre, num vazio existencial abissal, sem a prática legítima de verdadeiros seres humanos, sem trilharmos um autêntico caminho para a salvação. Não se esqueçam que o demônio odeia as famílias, porque a família, ela é a primeira igreja, é o primeiro local, o primeiro ambiente em que o ser humano ouvirá falar de Jesus Cristo. É justamente com a geração de novos cristãos que a Igreja de Cristo continua se prolongando ao longo da história da humanidade, anunciando o Evangelho. Precisamos ter consciência, novamente esta palavra, precisamos ter consciência da importância de cultivarmos uma verdadeira família cristã em nossas casas. Somente assim podemos reverter esta triste situação, onde o ateísmo, o marxismo cultural e o anticristianismo tentam arrancar Deus de nossas casas, de nossas vidas, do seio de nossas famílias. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.